Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Esse programa tem 5 anos de existência já, vamos completar o 5º ano de trabalho aqui na TV Câmara, na Câmara Municipal de São Paulo, e eu tenho dito ao longo de vários programas que um dos melhores caminhos para incluir a pessoa com deficiência é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele dá sociabilidade, ele dá dignidade, ele coloca a pessoa numa condição de liberdade, de dona de si mesmo. Eu li uma matéria recentemente na revista Reação, que é uma revista especializada na pessoa com deficiência, também traz muitos trabalhos, muitos artigos a respeito de todos os tipos de deficiência. E esse artigo que eu li é a história de uma pessoa com deficiência que cuida de pessoas com deficiência também, está no mercado de trabalho. E ela fala com toda a dignidade, com todo o peito cheio, que ela ganhou autonomia, que ela ganhou liberdade, que ela ganhou dignidade no trabalho. Essa matéria foi escrita pelo Adriano Bandini, que é especialista na área de inclusão e diversidade. E ele está aqui para comentar conosco a respeito dessa matéria e de outros assuntos mais. Tudo bem com você, Adriano? Tudo bem, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Adriano, quanto tempo você está no mercado de diversidade e inclusão? Olha, mais de 20 anos. Esse ano completo 21 de trabalho. 21 de trabalho. De trabalho e inclusão. Nossa, então conhece tudo. Bom, conta pra gente aqui, vamos começar por essa matéria, depois eu vou explorar vocês a respeito dessa questão do mercado de trabalho, mas conta pra gente a história você citou aqui a Andressa, que é um nome fictício na história, mas é uma pessoa real, né? Conta essa história pra gente. A Andressa é uma pessoa que trabalha muito próximo, eu tenho já 4 anos de trabalho diário com ela, faz parte da minha equipe. E ela representa um pouco do que a pessoa com deficiência, quando ingressa no mercado de trabalho, vive, né? E as pessoas talvez não tenham tanta consciência disso. Ela é uma moça que nasceu com uma deficiência, então a deficiência dela é congênita, baixa visão. A baixa visão dela, ao longo dos anos, ela também tende a piorar, então a tendência é que ao longo da vida ela tem aí a cegueira como resultado e já tem os seus 37 anos. Então, já fez um caminho pela educação, desde a educação infantil, educação fundamental, ensino médio, uma faculdade. Então, passou por todas as etapas que se espera, né, que um crescimento profissional exija. E, durante todo esse tempo, inclusive familiar, ela é filha única, ela recebia da sociedade a exclusão. Então, não era capaz, por causa da deficiência, que ela não ia conseguir, além daquele estágio atual, uma nova posição ou uma evolução na escola, porque a deficiência limitava, como se a deficiência fosse também a incapacidade de outras habilidades. Então, ela convivia com o fracasso o tempo inteiro. E a família dela é uma família de classe média baixa. Só parênteses, a sociedade impunha para ela uma condição de fracasso. Exatamente. Então, e isso é muito cruel da nossa sociedade. Então, eles já rotulam as pessoas com deficiência como se já fossem fadadas ao fracasso. E mentalmente é esse modelo que ela carrega. Então, um modelo mental de que ela própria não tem potencialidade para crescer. Mas a necessidade de sobrevivência gritava mais alto, então ela se aplicou para um concurso público, ela passou numa vaga bastante simples de ensino fundamental e na aprovação ela tinha um salário mínimo, era a remuneração dela, era um salário mínimo. De novo a necessidade, então a família também envelhecendo junto, começou a apresentar algumas pessoas com deficiência, então a mãe e a avó especialmente, e ela se tornou também cuidadora da mãe. E por conta da lei de cotas, então uma lei que obriga as empresas públicas e privadas a terem uma porcentagem de pessoas com deficiência, ela recebeu uma proposta para ingressar numa empresa privada. E o salário era 3 vezes maior do que o que ela recebia no concurso público. Então, ela arriscou tomar essa decisão e, de novo, a sociedade, olha como é, né? Falava para ela, poxa, mas você vai abrir mão da segurança de um trabalho concursado, mesmo sendo um salário mínimo, para arriscar uma vida no mercado de trabalho? Você não pode ser demitida quando você é concursado, então ela tinha segurança no trabalho. Exato. E ela falou, sim, vou arriscar. Então, ela começou a acreditar em um potencial e foi. Então, ela fez alguns anos nessa empresa, cresceu profissionalmente, então ela tinha já responsabilidades e tudo mais. E dessa empresa, ela migrou para uma segunda empresa privada, que foi onde eu a conheci. E ela ficou 7 anos como assistente em uma área,
de atendimento, se tornou a referência naquela área e o trabalho dela, pela excelência que tinha, foi onde ela, olha, essa área vai ter grandes mudanças, mas não queremos perder esta profissional. E a pessoa responsável pela área na época disse, Adriano, eu quero muito que você tente uma oportunidade para essa profissional na sua área. E quando eu a conheci, eu mesmo fiz questão que ela viesse. E depois, então, ela se tornou uma analista júnior e hoje analista pleno, já em desenvolvimento para se tornar uma sênior. Então, ela cuida de programas de inclusão comigo, tem uma responsabilidade bastante grande. Por ser uma pessoa com deficiência, tem uma sensibilidade para os temas diferente. Por mais que você queira trabalhar para a pessoa com deficiência, a solução, ela vem em etapas, né? Ela vai até uma etapa e a pessoa com deficiência precisa estar junto da construção dessas etapas, senão o projeto não é legal. E aí a Andresa, então, hoje, ela tem uma autoestima muito diferente, ela se tornou para a família e para o grupo social onde ela circula uma referência de que as pessoas com deficiência podem sim ter uma carreira e não um emprego apenas. E essa carreira não tem um limite pré-estabelecido para crescer. Isso. A remuneração acompanha isso. Então, hoje ela recebe muito mais do que antigamente, como concursada ela receberia. E tudo isso por quê? Porque tem uma lei que abre o espaço para as pessoas com deficiência nas empresas. Que é a lei de cotas. Que é a lei de cotas. Eu vou dar umas pinceladas a mais aqui na sua história. Perfeito. Que é o seguinte, é importante frisar que essa menina, a Andressa, que é nome fictício, tá? A pessoa existe, realmente trabalha com o Adriano. Ele não quis citar o nome para não fazer uma divulgação aí, de repente, começa a ter, né, muitos comentários. Essa moça, ela cuida da mãe, com 60 e poucos anos, que é doente, uma avó de 81 anos, tem um filho de 6, Isso. Né? Ela trabalha em período integral numa grande instituição, trabalha também como voluntária, prestando serviço para pessoas com deficiência em algumas instituições e algumas ONGs, né? O marido está desempregado no momento. O marido está desempregado, trabalha em casa como dona de casa e tudo isso que o Adriano... Então, é uma referência realmente. Dos dois lados precisa ser notado essa história. A primeira, o avanço que a pessoa com deficiência pode ter a partir do momento que ela acredita em si, o avanço que ela pode ter no mercado de trabalho, na vida social e na plenitude da sua felicidade, ela pode ter um avanço enorme a partir do momento que ela se aceita, que ela assume a deficiência e dá crédito para si. E o outro lado da história, a partir do momento que o mercado abre as portas para essas pessoas, que a sociedade abre a porta para essa pessoa, que uma empresa acredita na potencialidade dessa pessoa, ela tem um grande caminho, uma grande carreira a seguir e, como disse o Adriano, não tem limites. Exatamente. É isso? Isso. Não tem limites. Ela pode evoluir até a presidência da empresa. Temos gente capacitada para isso à vontade no mercado de trabalho. É pena que algumas empresas ainda não estão cumprindo a lei de cotas. Falemos da lei de cotas. Como é que estão os números no Brasil hoje? Você estava citando para mim que o número ainda está longe de ser o ideal, mas que nós estamos já virando referência mundial. Exatamente. A lei de cotas esse ano representa uma história de 27 anos. Então, o Brasil tem essa lei há 27 anos. Ela começou a ser cobrada, né, fiscalizada com mais intensidade de 1998, 99, quando o primeiro decreto saiu. E, desde então, a fiscalização tem feito essa lei pegar, que é uma questão até estranha que o Brasil tem, né? Tem lei que pega, que não pega. E, graças à força da fiscalização, algumas empresas, e muitas delas as grandes empresas do Brasil, então com mais de 100 funcionários, começaram a fazer esse trabalho. Então, hoje, todos esses 27 anos conseguiram cumprir 50% das vagas que a lei de cotas abriu no Brasil. Então, quantas vagas são essa lei toda somada aí, as empresas de 100, 200 até mais de 1.000 funcionários? Por volta de 900 mil vagas. Então, o Brasil, que tem 24% da população com deficiência,
Dados estatísticos do IBGE 2010. Isso, do censo, exatamente. E você tem no mercado formal de trabalho uma lei que abre no mínimo 900 mil vagas para esse público. Então, dessas vagas, você tem por volta de 450 mil vagas ocupadas hoje por uma pessoa com deficiência. 50%. 50%. E aí tem um detalhe que é importante. Quando a gente olha como que o cumprimento aconteceu. Então, quem era obrigado a cumprir e quem não era obrigado e também contratou pessoas com deficiência. A gente vê que 93% do cumprimento dessa lei se deu por força da fiscalização, porque tem das a empresas obrigação. que são obrigadas. Exato. E só os 5%, 6% é que contratou porque acredita no potencial da pessoa com deficiência. Então, a disparidade ela é enorme. E aí, o Brasil foi convidado para participar de um congresso internacional sobre a inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nosso representante ele foi um dos auditores fiscais que faz a coordenação desse projeto de fiscalização aqui no estado de São Paulo e é uma das referências hoje internacional para a inclusão. E o comparativo que o Brasil levou, e a pergunta internacional ao Brasil foi: como o Brasil conseguiu resultados tão expressivos nos últimos anos com esta lei? E por que o resultado é tão expressivo aqui? Porque comparado aos países, e mesmo países que têm um alto índice de desenvolvimento humano, que a gente chama de país de primeiro mundo, país altamente qualificado, com IDH lá em cima. Com IDH, com acessibilidade, então a sociedade já tem a deficiência como um outro aspecto natural do dia a dia. E aí se observou que nas outras leis de cotas, então cada país também tem a sua lei de cotas, mas em muitas, quase todas, existe uma brecha legal onde a empresa... Flexibilização. Exato. Onde a empresa flexibiliza como? Se ela não conseguiu contratar o profissional com deficiência, ela paga uma doação para uma ONG que trabalha com pessoa com deficiência. Patrocina um projeto que muda o perfil das pessoas com deficiência, por exemplo, na mídia, nas comunicações, nas peças de marketing e assim por diante. Adriano, nós vamos continuar com essa conversa aí. Eu quero explanar um pouquinho mais a respeito dessa flexibilização e da dureza da nossa lei, mas nós vamos precisar ir para o intervalo. Nós vamos para o intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Adriano Bandini, que é especialista da área de inclusão e diversidade. Ele relatou para a gente no primeiro bloco a história de uma garota com deficiência, que é um sucesso no mercado de trabalho, na profissão dela, teve uma ascensão espetacular, apesar de todo o bullying, de todo o sofrimento que ela teve na sua infância e na sua juventude dentro da escola. Ela relata aqui para a gente na história, inclusive nós não comentamos isso no primeiro bloco, ela relata que teve uma vez que ela tinha vontade de esfregar na cara da professora a prova, dizendo para a professora: eu tenho condições de fazer essa prova, que a própria professora dizia para ela: não, você não tem condição. Então, um sofrimento enorme para se chegar à faculdade, para entrar no mercado de trabalho e, de repente, quando a empresa acredita, abre as portas e fala: faça o que você sabe fazer, ela faz e chega lá, às vezes por caminhos diferentes. Isso, Adriano, a gente vai entrar já na lei de cotas novamente, mas é importante que se fale sobre isso. Uma vez você mesmo relatou para mim que numa consultoria que você deu para uma empresa de limpeza, tinha uma garota que não tinha um braço, né? E ela pegava o saco de lixo, jogava aqui no braço e com a outra mão na vassoura ela fazia tudo. E o gerente quis mostrar para ela como fazia o trabalho. Falou assim: não, deixa ela fazer do jeito dela. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. E ela fazia melhor do que os outros. Exato. Então, o deficiente, a pessoa com deficiência, às vezes ela não vai seguir a mesma trajetória, o mesmo caminho, a mesma forma de fazer o trabalho como uma pessoa sem deficiência. Mas o importante é o final, entregar o projeto, entregar o conteúdo que foi cobrado dele, entregar no prazo e às vezes faz melhor, indicando inclusive novos caminhos, novas orientações. Porque isso é importante na trajetória do ser humano, é conhecer caminhos novos, é conhecer outras opções, é saber como chegar lá por diversos meios. E isso é a diversidade. Né?
E isso é uma acessibilidade que a gente chama metodológica. Tem muitas acessibilidades, né? A gente fala da arquitetônica, mas o mercado de trabalho tende a querer colocar todo mundo na mesma forminha. Então, eu preciso de um profissional que se enquadre aqui, nesse quadrado. Que faça do jeito que eu quero. Do jeito, que tenha esse tamanho, que tenha essa formação, que venha dessa faculdade, enfim. Ele afunila tanto que ele próprio perde talentos e oportunidades. Então, o caso da Karina, ela é uma pessoa também que me inspirou muito e ela é um segundo modelo junto com a Andresa, junto com essa pessoa da área de limpeza. Eu tenho outras referências de outros profissionais também que todos fizeram diferente aquilo que todo mundo pedia para fazer de uma determinada forma. E que o final foi ótimo. Foi ótimo. Eu tenho, no mínimo, 15 exemplos aqui, aonde a pessoa surpreendeu a área inteira. Por quê? Porque olhava um processo e conseguia propor um jeito tão diferente de fazer, que era estranho no início, mas que a solução foi rápida. Eu vou só citar um, que é de um autista, que trabalha hoje numa das empresas que eu estou. E esse autista, ele foi contratado pela Especial Externa. É uma ONG que merece ser falada, o trabalho deles é lindo. E qual que foi o desafio, né? Primeiro, convencer aquela área a ter um autista. E, de novo, assim como na história da Andresa, que a gente está falando aqui nessa matéria e desses outros todos. Cresceu ouvindo fracasso, limitação e etc e tal. Quando essa pessoa foi abordada, ela própria disse, eu já nem mandava currículo para lugar nenhum, porque eu não acreditava mais que eu poderia ser contratado. E foi. Então, ela foi contratada, começou a trabalhar lá com a gente. E tinha um processo que rodava na área, um processo da área de tecnologia, que ele demandava lá pelo menos 12 horas para acontecer. Ele se debruçou nessa atividade e ele criou uma programação que resolve isso em 12 minutos. 12 minutos. E o resultado financeiro que isso traz ao longo do ano é de mais de 10 milhões de reais em receita para a empresa. Então, assim, é um resultado absurdo de pensar quando você olha uma pessoa que trabalha de um jeito diferente, porque ele tem o autismo, né, síndrome de Asperger, especificamente esse rapaz, e que ninguém acreditava no potencial dele. E esse resultado que ele trouxe voltou para ele próprio no que é a dignidade, na autoestima. Então, ele passou a acreditar que, sim, ele tem algo para oferecer para as pessoas. E olha o efeito, o tamanho que tem isso. Essas pessoas todas aqui que estamos lembrando, né? Elas se valorizam. A dignidade tem um efeito de trazer o sentimento de pertencer a uma sociedade. Então, ele combate a depressão, várias doenças oportunistas que vêm de um quadro depressivo. Uhum. Ele traz um valor agregado para a equipe onde ele está inserido. Então, isso é diminuição de turnover para a empresa, melhora do clima, melhora a produtividade de todo mundo. Então, é muito importante isso acontecer. Que o resto da equipe começa a ter ele como um exemplo de vida. Exatamente. E todo mundo se motiva. E de superação em muitos casos, porque tem problemas do dia a dia que parecem simples e que para ele é difícil, mas ele supera. Então ele se emociona, ele traz um valor, uma conquista tão grande para o simples, que faz a gente lembrar o quanto o simples também é importante. E essa relação da pessoa de ser digna, de ter o sentimento de pertença, faz com que ela não adoeça. E dentro do mundo do trabalho, adoecimento é prejuízo, é problema, tanto para a empresa quanto para o empregado. Sim. Né? Então, a relação de trabalho no Brasil, ela melhora muito. Adriano, nós vamos voltar lá na lei de cotas, mas o assunto começa a ficar tão gostoso que a gente vai adiando, né? A lei de cotas vai entrar aqui. A questão é a seguinte, o especialista em inclusão dentro de uma empresa, dentro de uma grande corporação, ele é fundamental para esse trabalho da diversidade, da contratação nessas grandes corporações. Por quê? Porque quando você começa a contratar pessoas com deficiência, você fala assim, eu vou contratar o cadeirante, vou contratar fulano, e você não sabe muito exatamente o que fazer. Eu acho que conhecer as especificidades de cada deficiência, conhecer a capacidade de cada um, ou seja, mais ou menos que campo ele joga, né? Isso é fundamental para escolher ou orientar o funcionário ao tipo de trabalho que ele vai desenvolver. Sim. Quer dizer, não impor, mas orientar o trabalho que ele vai desenvolver. Eu estou falando isso por causa do autismo. O autismo ele tem uma característica de foco.
O autismo ele tem uma característica de concentração. Isso. Ele se concentra, ele não tem praticamente um olhar periférico. Né? Ele não tem um ouvido periférico, ele não fica prestando atenção no todo. Né? Ele fica focado naquilo. Então, quando você falou, ele desenvolveu um projeto que era tecnológico, que precisava desenvolver um programa de computação que demorava 12 horas, ele resolveu para demorar 12 minutos. Um problema que demandava foco. Né? Colocaram ele no lugar certo, ou ele se encaixou no lugar certo. Então, essa é a função do especialista em diversidade dentro das grandes empresas, fazer esse tipo de orientação. Isso. Não é aquela do o cego tem que cantar. Não é exatamente, é isso. Parece a combinação óbvia, né? Assim, a pessoa não vê, mas então pode fazer aquilo. É mais mas complicado. Não só a deficiência, como estudar o cara, a figura dele, a pessoa dele, saber em que área ele pode se dedicar mais, pode ganhar mais. E eu acho que o segredo, conhecendo a pessoa, é a acessibilidade que ela precisa para que toda a habilidade, toda a competência que ela já tem, possa acontecer ali. Então, o que uma pessoa que trabalha com diversidade faz na empresa, né? Ela lê tudo que existe na empresa em termos de política, de cultura, de forma de gestão, forma de avaliação de desempenho e vai trabalhar a equiparação das oportunidades. Então, às vezes os processos criam naturalmente barreiras que vão discriminar no final uma pessoa da outra. E aí entra a pessoa de diversidade. Que pode até desmotivar a pessoa com deficiência também. Total. E não só a pessoa com deficiência. Isso também serve para mulheres, para negros e para os outros pilares de diversidade. Então, o especialista de diversidade ele vai fazer essas leituras todas e colocar as acessibilidades em jogo para funcionar, resultando no aproveitamento. Você está falando de acessibilidade atitudinal. Atitudinal, a primeira, talvez. A pessoa saber lidar com o outro. Acho que essa é a primeira, pode faltar todas, mas é essa que constrói as outras. Nós mudamos de assunto assim, sabe por quê? Para segurar a audiência. O cara que estava... Quer saber o resultado da lei de cotas? Estava focado lá na lei de cotas, mas, poxa, esse cara vai voltar na lei de cotas ou não vai? Ele fica assistindo o programa, segura a audiência. E tem um assunto da lei de cotas legal, um resultado... Então, vamos lá, lei de cotas. A lei de cotas foi, por um tempo, criticada no Brasil exatamente por ela ser dura. Né? Ela não ter flexibilização nenhuma, exatamente isso que você estava comentando, que a lei de cotas no Brasil ela não tem flexibilização, ou seja, você contrata, se não contrata, você é punido, você vai receber uma multa, ponto. Isso. Certo? Acima de 100 funcionários tem que contratar 2%, acima de 300 funcionários tem que contratar 3%, acima de 500 funcionários 4%, acima de 1.000, 5%. Perfeito. Acabou, obrigatório. Não contratou, multa. Não tem desculpa. Mas aquilo, eu vou investir. E lá fora, como você disse, tem a flexibilização. O que está acontecendo? Que você estava dizendo para a gente no final da nossa conversa sobre a lei de cotas. Que lá fora, a lei não tem surtido um efeito tão bom como aqui. Ou seja, o mercado de trabalho está abrindo mesmo. Ou seja, estamos contratando mais gente do que países europeus com IDH elevado. Exato. E a lei de cotas, por ser radical, ela obriga a empresa a se superar e encontrar solução de inclusão. E não simplesmente tentar uma vez, cansou, não deu certo, pronto, paga um patrocínio que está tudo certo. Então, a nossa lei tem esse ponto. Ela desafia a empresa a ser melhor do que ela mesma já é. E isso é importante. E mais um fato da lei de cotas que eu acho que vale destacar aqui. O mercado de trabalho nos últimos anos perdeu postos de trabalho formal. Então, a gente tem aí milhões de desempregados. Se acompanhar de 2014 para cá, ano a ano, o número de desempregados aumentou, exceto na contratação de pessoas com deficiência. E isso foi muito legal de observar de 2016 para 2017, que é o relatório no momento mais atual, mesmo com perda de cadeiras, então a gente perdeu no mercado brasileiro várias cadeiras, o número de pessoas com deficiência formalmente contratadas cresceu. Então, nesse momento, a lei de cotas também ajudou a preservar a renda, vou falar renda porque mais até do que o trabalho, o brasileiro precisa da renda em si, de quem mais precisa de oportunidade, porque o custo de vida de quem tem deficiência é mais alto. Sim, então, sem dúvida. Isso Sempre é muito falei importante. Isso. Ele tem o consumo dele normal, como qualquer outra pessoa, e tem um consumo extra. Né? No que é caso necessário do cadeirante, para a saúde por exemplo, dele. Sondas, fraldas, manutenção da cadeira, manutenção, pomadas, geralmente você tem problemas de saúde e aí vai por diante. Exato. Nós temos que fazer uma reverência aqui, que eu considero quase que obrigatória,
agradecer a equipe da antiga DRT, né? A Delegacia Regional do Trabalho, que mudou de nome, né? Superintendência Agora é Regional do Superintendência Regional do Trabalho. Nós temos que fazer sempre uma reverência a essas pessoas que lá em 98, 99, como você disse, botaram a cara no mercado, abriram a camisa, botaram o peito na frente e saíram fazendo a investigação, a consultoria não, a fiscalização nas empresas e fizeram a lei de cotas pegar. Doutora Lucila, o Cal, da DRT, nosso abraço e nosso agradecimento muito forte por toda a equipe de fiscalização da DRT, da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo, principalmente, isso se espalhou para o mundo, desse trabalho magnífico que foi feito por essas pessoas. Nós agradecemos imensamente a vocês por essa força de vontade, esse desprendimento que tiveram para ser assim, quase que... Pioneiros. Os pioneiros, os primeiros a falar, não, isso vai funcionar. Isso mesmo. Concorda comigo? E muito. Eles foram os 2 mestres que eu tive nesse assunto. Todas as vezes que qualquer nó da lei de cotas, porque existem ainda áreas que a lei de cotas não tem uma resposta satisfatória. E como toda lei, ela precisa evoluir. Então, parabéns para esses 2. E parabéns para você pelo trabalho que você desenvolve. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço aqui a oportunidade, Roberto. Já encerramos. Nós conversamos com Adriano Bandini, que é especialista da área de inclusão e diversidade. Esperamos vocês na próxima semana no programa Diversidade. Um abraço. Até lá.